As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, e grande é a sua fidelidade. A maioria de nós conhece esse texto e essa é uma palavra que renova a nossa esperança em situações difíceis, em momentos de crise, mas muitas vezes Deus manifesta a sua misericórdia não por causa das provações, mas por causa do nosso próprio coração e da obstinação do nosso coração. Deus ama os seus filhos, Ele cuida, Ele zela, Ele derrama provisão, mas o nosso Pai também se cansa. Muitos de nós vivemos tempos difíceis por persistir em não obedecer às ordens de Deus e à sua palavra, por insistir em nossos próprios caminhos, em nossas próprias escolhas egoístas. No livro de Jeremias, nós encontramos a história de um profeta chamado para um tempo de juízo. O povo de Deus vinha de um longo período de pecado, adorando deuses pagãos e desonrando os mandamentos do Pai. Por muito tempo, a misericórdia já tinha se manifestado, mas Deus havia se cansado de tamanha ingratidão diante de tanta bondade e decide derramar juízo e castigo. Jeremias então se levanta e anuncia ao povo que se eles não se rendessem a Deus, eles seriam mortos e assolados pelo rei da Babilônia. Ele avisa ao rei Zedequias que não tinha mais volta, o juízo já estava decretado, mas que se ele deixasse a dureza do seu coração, a sua vida e a de sua família seria poupada e Jerusalém não seria totalmente arrasada. Esse aviso durou 1 ano e meio. Mas nem o rei nem o povo acreditaram na palavra, perseguiram e humilharam o profeta, levantaram falsos profetas que diziam que iria ficar tudo bem e que o Egito poderia ajudá-los a vencer o Império Babilônico. Passavam-se os meses, o cerco ao redor da cidade só aumentava, as alianças se frustraram, a fome era inevitável, a vergonha, a pobreza e a miséria. Mas a misericórdia de Deus permanecia e se eles se rendessem, haveria esperança. Mas o tempo esgotou, a cidade foi invadida, muitos morreram, outros muitos foram levados cativos para a Babilônia e ali ficaram por 70 anos. Jerusalém foi destruída e a glória se foi. No livro de Jeremias, no capítulo 52, diz assim: Ao chegar o 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo. Então o muro da cidade foi rompido, o rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os 2 muros, embora os babilônicos estivessem cercando a cidade, e foram para Arabá. Mas os babilônios perseguiram o rei Zedequias e os alcançaram na planície de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram, fugiram e ele foi capturado. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante de seus olhos e também matou todos os nobres de Judá. Então mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia de sua morte. Essa história nos ensina sobre o caráter de Deus. Mesmo diante de um juízo iminente, o Senhor deu mais um tempo para aquele povo e para aquele rei se decidir e ficar livre de algo pior. Ele enviou o profeta, ele estendeu a paciência, ele aumentou o tempo, mas esse tempo um dia acaba. Talvez hoje essa palavra tenha encontrado um lugar em seu coração. Deus tem sido paciente, mas hoje Ele quer te lembrar que o tempo está acabando. Aquele povo sabia de seu próprio pecado e a verdade é que quando nós estamos no erro, sabemos bem disso. Deus não envia juízo sem antes nos mostrar o quão equivocados estamos. Há esperança para você, mas isso depende da sua atitude. Deus espera arrependimento sincero, mudança verdadeira, confiança plena e não há mais tempo a perder em pecados equívocos. Hoje, Deus nos chama a retornar, Ele ainda nos espera, Ele estende um pouco mais a sua paciência em favor de nós, para que não sejamos destruídos.
Pode ser que você ainda sofra as consequências dos seus pecados, das suas escolhas, mas se você se render hoje, Deus sustentará a sua vida e te restaurará. Mas se permanecer com o coração endurecido, o juízo será fatal, inevitável. Por isso, esse é o dia da decisão. Esse é o dia de ser verdadeiramente salvo. E se você hoje deseja viver essa realidade na presença do Senhor, feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Ó Pai, neste dia nós colocamos o nosso coração e a nossa vida diante de Ti. Reconhecemos diante do Senhor os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos equívocos e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar, nos lavar com teu precioso sangue e tocar em nosso coração, para que o nosso coração seja verdadeiramente quebrantado por Ti e para que o mal, Deus, que está dentro de nós seja removido pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor venha, Deus, tirar do nosso coração, das nossas mentes, das nossas vidas, tudo aquilo que tem se levantado para nos afastar de Ti, para nos afastar da Tua presença, para nos colocar num lugar de rebeldia, de desobediência e nos tirar do caminho que o Senhor reservou para nós. Te agradecemos, Senhor, porque as Tuas palavras muitas vezes, Deus, são duras, mas são verdadeiras e são dignas de confiança. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor sempre nos dá mais um tempo para decidir e abandonar o pecado que está em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude a abandonar aquilo que está desagradando ao Senhor, que os ídolos venham cair por terra, que a idolatria seja abandonada e que o Senhor volte a ser o centro em nossas vidas. Que o Senhor venha sondar os nossos corações e as nossas mentes nesses dias, para que verdadeiramente o Senhor venha nos revelar aquilo que está nos atrapalhando, aquilo que está desonrando o Senhor em nossas vidas e nos leve de volta, Pai, ao caminho certo, ao caminho que o Senhor reservou para nós. Que o Senhor venha nos livrar, Deus, do juízo, Deus, que o Senhor reservou para aqueles que se afastam de Ti. Livra-nos, Deus, do juízo, Pai, que o Senhor reservou para aqueles filhos desobedientes. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos diante da Tua presença nesse dia que não seremos, Deus, como este rei, não seremos como este povo, mas pelo contrário, nos arrependemos nesse dia e nos dispomos, Senhor, a caminhar na Tua presença. Abandonamos os ídolos e nos rendemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e que Deus te abençoe.